Olá pessoal, terceiro ano, vamos lá, dando continuidade aqui ao nosso estudo da filosofia para o Enem, nosso Revisa Enem. Como havia prometido a vocês, hoje nós vamos responder mais algumas questões, duas questões para ser mais específicos, para que vocês possam ir somando conhecimento, para que quando chegar lá vocês possam responder as questões sem nenhum trauma, mas com muita tranquilidade, tá certo? Eu tenho certeza que vocês estão estudando muito em casa também, e a nossa aula é só um reviso, hein? Então, você precisa se esforçar. Já disponibilizei para você a apostila lá nos grupos de WhatsApp, lá no Classroom, para que vocês possam pegar as apostilas, fazer as leituras e responder as atividades que estão lá. Vocês devem ter observado que a maioria das questões que estão lá são questões que já caíram no Enem, portanto, elas podem vir novamente, claro, de uma forma diferente, né, com palavras diferentes, mas o assunto sendo o mesmo, obviamente, certo? Então nós vamos ver hoje mais duas questões aqui em filosofia, tá certo? Vou passar aqui para vocês, vou colocar já a questão aí na tela, vamos comentar e vocês podem acompanhar a leitura de vocês e se imprimiram, vocês marcam na impressão que vocês fizeram. Se não, vocês podem marcar no caderno o gabarito dessa questão. A questão de número 2, nós já respondemos a questão número 1. Quem não assistiu a aula número 1 ainda, pode ir lá nos vídeos, lá no grupo, tá, também no Classroom, está disponibilizado, você pode entrar e assistir lá no YouTube, tá certo? Nós já temos ali a explicação do assunto, e por isso que eu vou direto aqui para as questões, porque nós já fizemos a exposição do assunto que responde essas questões aqui. E naquela aula nós respondemos também a primeira questão. Hoje nós vamos para a questão número 2. Claro que devido ao tempo, nós só temos uma aula por semana, não vai dar tempo nós fazermos todas as questões desse assunto aqui. Nós vamos inclusive estar encerrando esse assunto aqui hoje. A partir da semana que vem, ou do próximo encontro, que eu acho que é 15 dias, porque eu estou fazendo intercalado, né, um Revisa Enem e outra aula, para a gente também não perder os conteúdos do ano, certo? Então a gente vai até o final do ano fazendo essa forma intercalada de estudos, e a gente vai poder contemplar e ver o maior conteúdo possível de filosofia. E aí você faz isso, você que não assistiu ainda, vai lá e assiste, porque na próxima semana, ou no próximo encontro que nós formos ter, nós vamos já entrar nos pré-socráticos, a revisão, tá? Lá nas aulas já estamos um pouco mais avançados. Vamos entrar a partir da semana que vem nos clássicos: Sócrates, Platão, Aristóteles. Tá bom? Vamos lá. Percebam aqui o que está escrito. Depois nós vamos ver o enunciado, tá certo? Zeus ocupa o trono do universo. Agora o mundo está ordenado. Os deuses disputaram entre si. Alguns triunfaram. Tudo o que havia de ruim no céu etéreo foi expulso, ou para a prisão do Tártaro, ou para a terra, entre os mortais. E os homens? O que acontece com eles? Quem são eles? Isso é um texto de Vernant, como vocês podem ver aí, Jean-Pierre Vernant, do livro O Universo, os Deuses, os Homens, de 2000, tá certo? É um texto que está lá. E você vai fazer essa leitura quando você pegar a sua prova. Agora vamos ver o que de fato ele quer. Qual é o problema que é colocado para você responder. O texto acima é parte de uma narrativa mítica. Considerando que o mito pode ser uma forma de conhecimento, assinale a alternativa correta. Perceba o tempo que eu já perdi até esse momento. Aquilo que eu disse a vocês na semana passada. O ideal é que vocês procurem fazer a leitura logo do enunciado, do que ele quer mesmo. Porque o texto que é colocado lá em cima, que a gente demora muito fazendo a leitura, esse é um dos menores, tá? Existem textos muito maiores. Esse texto aí, ele vai servir para aquelas pessoas que ou esqueceram do assunto, ou que não têm conhecimento do assunto mesmo. É importante que ele vá ao texto para saber mais ou menos o que a questão está tratando. Mas se você for mais inteligente e ganhar tempo, porque a questão da prova do Enem é a questão do tempo. Já falei para vocês, são 90 questões para você fazer em 4, 5 horas, né?
E aí você precisa de ter tempo para poder responder essas questões. Então, se você ganha tempo aqui na leitura, você vai chegar no final da prova menos cansado, tá certo? Aí você vai direto aqui à proposta. Ele diz aqui, ó, o texto acima é parte de uma narrativa mítica. Até agora está falando só lá em cima. Mas o que ele quer de fato com a questão? Considerando que o mito pode ser uma forma de conhecimento, assinale a alternativa correta. Então ele só quer isso. Aluno, considere que o mito é uma forma de conhecimento. Agora, assinale aquilo que está correto acerca do mito. Ele só está dizendo isso. Só está querendo isso. A proposta da pergunta é somente essa. O que é que está correto acerca do mito? Vamos ver. Alternativa A. A verdade do mito obedece a critérios empíricos e científicos de comprovação. É isso que o mito representa. A verdade que está escrita ou descrita no mito, ele obedece a essa coisa empírica de você comprovar. Não tem como comprovar o que está no mito. O mito não é comprovação, não é racionalidade. O mito é fé. A pessoa acredita ou não acredita. Então a primeira você já descartava. A segunda, o conhecimento mítico segue um rigoroso procedimento lógico-analítico para estabelecimento de suas verdades. Isto é verdade, pessoal? Está muito claro que não. Não existe esse procedimento lógico-analítico, não se faz essa análise complexa do mito. Tá entendendo? Porque os mitos variam de local para local. Quem acompanhou e quem fez as leituras e quem esteve comigo já desde o primeiro ano sabe que nós falamos sobre, muito no começo do ano, nós sempre falamos sobre a questão das divindades gregas, né, da mitologia grega. E sabe que existem várias formas, inclusive das personificações dos deuses entre os gregos. Por exemplo, para o deus amor, você encontra o amor primordial, você encontra a Afrodite, você encontra Eros, você encontra Psique, você encontra Eros, você encontra... Eita, agora eu me esqueci do deusinho lá, que é aquele da flechinha. Cupido, você encontra Cupido. Enfim, são várias as divindades. Então não existe essa coisa rigorosa, lógica, analítica, né, que para estabelecer verdades, não. Não entre os deuses. As explicações, letra C, as explicações míticas constroem-se de maneira argumentativa e autocrítica. Acabei de explicar agora. Não existe essa maneira. Pode até ter um argumento, né? Mas não existe uma autocrítica, porque fica se falando ou se narrando uma história aqui e outra que é contada ali, falando da mesma divindade, mas é contada de uma forma já diferente. Por quê? Porque o mito está ligado muito à questão da oralidade, certo? E aí não existe uma técnica, uma coisa objetiva, e muito menos autocrítica. Dizer, não, mas por que isso tinha que ser assim? É quase como uma história, lembrando da Ariano Suassuna, né? No seu Alto da Compadecida. Lembram das histórias de Chicó, contando lá para João Grilo? Pronto. Quando João Grilo perguntava para ele, para Chicó, mas como é que isso aconteceu? Eu não sei, só sei que foi assim. Pronto, é um mito. É um mito. Eu não sei, só sei que foi assim. Não existe uma autocrítica de perguntar um como, por que a coisa faz e acontece daquela maneira. Então a gente já descartaria também essa alternativa. Na alternativa de letra D, nós temos aí: o mito busca explicações definitivas acerca do homem e do mundo, e sua verdade independe de provas. Opa! Aqui a gente acende uma luzinha e já deixa registrado aqui que pode ser. Afinal de contas, agora a gente só tem duas alternativas, ou letra D ou letra E. Então a gente já acende uma luzinha e já deixa marcado aqui, ó. Isso aqui é possível que seja. Vamos fazer a leitura da letra E para ver o que ele diz. A verdade do mito obedece a regras universais do pensamento racional, tais como a lei de não contradição. Pronto, acabou. Nada disso. A verdade do mito obedece a regras universais? Claro que não. Porque se fosse assim,
Aquilo que era dito aqui acerca do mito era dito lá em São Paulo, era dito em Brasília, era dito nos Estados Unidos, era dito no Japão, em qualquer lugar do mundo, porque seria uma regra universal. Não é isso que acontece com o mito. Portanto, sim, tem a questão aqui da não contradição, da lei da não. Não, o mito várias vezes se contradiz. É que o cara pergunta, e aí, lembrando mais uma vez o personagem, uma personagem Chicó, não sei, só sei que foi assim. Vamos lá. Então, a resposta aqui para essa pergunta, a pergunta considerando que o mito pode ser uma forma de conhecimento, assinale a alternativa correta. A alternativa correta é a letra D. O mito busca explicações definitivas acerca do homem e do mundo. E sua verdade independe de provas. Está dito, por exemplo, que Deus criou o homem do barro. Quem acredita, acredita. Pronto. Para quem acredita na religião, na explicação religiosa, teológica, vai dizer que aquilo é um fato. Mas quem não acredita vai olhar aquilo lá e vai dizer, não, isso aqui é um mito. Certo? Mas o fato é que, para quem acredita, ele não precisa de prova. O crente, o cristão, ou qualquer religião que ele siga, ele não precisa provar nada. Eu tive até um debate há 2 semanas com um professor doutor na área de ciência, né, na outra escola, e foi ele defendendo a questão do criacionismo, aliás, da evolução, e eu defendendo o criacionismo. E aí, em determinado momento, lá que eu falei para ele isso aí, né? A religião ela não tem que provar nada, já que ela depende da fé. Cabe à ciência provar que Deus não existe. Se ela tem como provar que Deus não existe, né? Além de suposições, né? Ou de inferências que pode fazer, então que ela prove. Mas até agora ninguém conseguiu provar. A quem é crente, a quem acredita, não cabe o ônus da prova. Ele apenas acredita. Pronto. Basicamente é isso aí. Certo, pessoal? Essa é a primeira questão que eu quero tratar com vocês. E para encerrar esse assunto, a gente passa, você tem na sua apostila as outras questões aí. Eu quero falar com vocês a questão de números. Deixa eu ver aqui. Se é a 5 ou a 6. Deixa eu ver aqui, tá, pessoal? Deixa eu diminuir só o tamanho aqui. Deixa eu trabalhar um pouquinho aqui com... Que eu quero trazer aqui caiu mesmo, aqui, essa daqui, a questão número 6. Aqui caiu mesmo lá no Enem de 2015. Tá meio ruim aqui a imagem, mas vamos tentar trabalhar com ela assim mesmo. Tá certo? Vamos lá. Então, percebam aqui também. Enem de 2015. Questão que caiu de filosofia. Nietzsche. Olha aqui. A filosofia grega parece começar com uma ideia absurda. Com a proposição: a água é a origem e a matriz de todas as coisas. Será mesmo necessário deter-nos nela e levá-la a sério? Sim, e por 3 razões. Em primeiro lugar, porque essa proposição enuncia algo sobre a origem das coisas. Em segundo lugar, porque o faz sem imagem e fabulação. E, enfim, em terceiro lugar, porque nela, embora apenas em estado de crisálida, está contido o pensamento tudo é um. Agora, vamos para a questão. Vamos para a questão. Lembrando e reforçando mais uma vez o que eu falei. Se você tivesse vindo para cá diretamente, você ia ver o que Nietzsche queria dizer, ou o que a pergunta quer que você saiba. O que, de acordo com Nietzsche, caracteriza o surgimento da filosofia entre os gregos? Olha, gente, deixa eu dar só uma dica aqui. Aqui seria com Nietzsche, com qualquer outro filósofo. Ele está usando Nietzsche aqui porque foi o texto que ele usou. Mas qualquer outro filósofo, se for falar de surgimento da filosofia entre os gregos, a proposta é aquela que nós falamos lá. Que eu até falei de vocês. Memorizem isso aqui que é importante. Certo? Que era a questão da origem das coisas, certo? E aí você vem para as questões.
Olha o que está aqui na letra A, aliás, para as alternativas. Com relação a característica que define, então, a origem da filosofia entre os gregos, o nascimento da filosofia entre os gregos, como ele coloca aqui adiante, né? Surgimento da filosofia entre os gregos. Olha só. Letra A. Caracteriza o surgimento da filosofia entre os gregos o impulso para transformar, mediante justificativos, elementos sensíveis em verdades racionais. Aqui ele vem para confundir um pouco, certo? Veja bem, porque é uma coisa que eu quero que vocês também prestem atenção. Tanto em concurso público, quem faz concurso sabe disso, e também em provas vestibulares e Enem, o examinador sempre coloca 2 ou 3 questões que são absurdas, que você vai ler, aliás, questões não, alternativas que você escolher, que são absurdas, que você vai ler e você vai ler, isso aqui não tem condição não. Mas tem 2 que ele vai colocar, uma é a verdadeira e a outra é quase verdadeira, para tentar te confundir. É aquela alternativa que você vai ficar pensando assim, eu acho que isso aqui é verdade. E até fiz um concurso ano passado para ser professor de filosofia também no estado e perdi uma questão assim, né? Que o formulador fez o seguinte, colocou uma parte do livro aqui na letra A e o outro parágrafo na sequência. Só que no meio da letra A ele colocou só uma palavra diferente do que estava de fato no livro. E aí aquela questão, você fica, essa aqui é verdadeira, mas essa aqui também é. Porque tem uma palavra no meio que faz diferença. Olha só. Um impulso para transformar, mediante justificativos, elementos sensíveis em verdades. Nós não tínhamos falado que os gregos primitivos, né, Tales, os pré-socráticos ali, pegavam as coisas materiais e que no caso era a água, né, o ar, essas coisas, né, e tentava dar uma explicação racional de tudo o que existia. Aí você fica na dúvida, de fato, isso aqui pode ser verdade. Mas perceba o que ele está perguntando. Né? O que de fato caracteriza e o que é que nós vimos estudando o tempo inteiro que caracteriza o surgimento da filosofia? É isso? Aí você vai lembrar que não. Não foi isso que caracterizava. Não era isso que se estava querendo fazer. Certo? Então parece ser verdade. Se formos buscar num contexto mais distante, pode até ser verdade, mas vamos procurar se tem alguma coisa ainda um pouco mais adiante, nas outras alternativas, que é uma verdade, vamos dizer assim, mais clara, certo? Que é mais claramente uma verdade acerca dos pré-socráticos, acerca da filosofia, na sua origem, no seu nascimento. Hoje eu trouxe uma aguinha aqui, para não ficar tossindo o tempo todo como semana passada. Então, gente, vamos lá. Na letra B. A letra B diz que o que caracterizaria, então, o surgimento da filosofia entre os gregos é o desejo de explicar usando metáforas a origem dos seres e das coisas. É isso? Pronto, isso aqui é aquela que é absurda. Metáforas? Não. Eles já estão querendo fugir de metáforas, de mitos, de coisas simbólicas. Eles já estão fugindo disso. Eles já não querem mais algo abstrato. Não, eles querem agora algo concreto, que possa ser sensível, palpável, certo? Então a gente já descarta logo isso aqui. Não é metáfora, não é mito, não. É algo palpável, é natureza, é physis. Letra C. Letra C. A necessidade de buscar de forma racional a causa primeira das coisas existentes. Era isso que caracterizava? Aí a gente está acendendo já a luzinha. Surgimento. Olha aqui, causa primeira. A gente vai ver se é isso aqui mesmo ou se tem uma alternativa mais clara ainda do que essa nas duas que restam, que é a letra D e a letra C. Mas aqui você já deixa marcado, né? Eu vou deixar é uma interrogaçãozinha aqui. É possível que seja a letra C. Mas vamos ver a letra D. A ambição de expor de maneira metódica as diferenças entre as coisas, não se trata de mostrar diferenças entre as coisas. O que nós vimos até agora, e vimos sempre aprendendo acerca da origem entre os gregos da filosofia, é acerca do surgimento das coisas, da arqué,
do princípio organizador, do princípio que deu origem a todas as coisas. Letra E, a tentativa de justificar, a partir de elementos empíricos, o que existe no real. A tentativa de justificar, a partir de elementos empíricos, o que existe no real. O que vai deixar essa questão aqui errada? Ela até parece certa também, é igual à primeira lá, certo? Mas o que é empírico? O empírico é que você pode reproduzir, é que você pode comprovar através, vamos dizer assim, de uma experiência. E toda o discurso dos pré-socráticos era feita, apesar dele dizer que era uma coisa da natureza, como a água que estabelecia o princípio de todas as coisas, ainda era feito através do diálogo. Eles não tinham como comprovar isso na experiência mesmo. Eles não tinham os elementos necessários para fazer as experiências, né? Demonstrar de forma empírica a coisa. Então, diante disso, nós temos que a letra C é, de fato, aquilo que está sendo pedido aqui. Ó. O que, de acordo com Nietzsche, caracteriza o surgimento da filosofia entre os gregos? A necessidade de buscar, de forma racional, a causa primeira das coisas existentes. Certo? Reforçando, você ganharia tempo vindo diretamente aqui. Agora, para aqueles que não estudaram, que esqueceram, aí seria importante você ler o texto, de fato, certo? Porque no texto ele dá uma luz. É aquilo que eu falei, você está esquecido, você não viu o assunto, aí o texto te dá uma luz. Porque ele diz aqui, ele faz a pergunta, seria mesmo necessário nós pensarmos sobre essa questão, já que é uma coisa que devia dizer que era água, aquele negócio todo. Aí ele diz sim, por 3 razões. E o primeiro lugar é o quê? Essa proposição anuncia algo sobre a origem das coisas. Pronto, aqui ele já estava dando a resposta aqui que está na letra C. Ó. Olha aqui, ó. Olha aí na letra C aí, ó. Tá vendo? A necessidade de buscar de forma racional a causa primeira das coisas existentes. Então seria importante você conhecer isso aí. Tá bom, pessoal? Então deixa eu finalizar aqui com vocês, por conta da extensão já do vídeo, mas a gente fica com o compromisso de dar continuidade a esses estudos da filosofia. Essa semana não vou estar postando o vídeo do Revisa de Sociologia, porque eu estou com outra atividade para fazer com vocês aí, tá? Mas na próxima semana eu coloco aí um Revisa da Sociologia. Um abraço a todos, continue nos estudos que vai dar tudo certo.